Olá, pessoal. Gilbert Martins, aqui com você, trabalhadora e trabalhador do Brasil, para mais um vídeo. Desta vez, nós vamos falar sobre dois caciques do estado de Alagoas. Vamos destacar um pouco mais o cacique bolsonarista, o fazendeiro, segundo o site Observatório dos Ruralistas, ou De Olho nos Ruralistas. Já mostrei para vocês aqui diversas vezes o site e o canal De Olho nos Ruralistas, que tem muitas informações importantíssimas sobre esse coronel Arthur Lira, que a gente vai falar aqui agora para você. Como eu falei no vídeo curto que nós colocamos para membros e membras e no Instagram, faz já algum tempo que a gente não faz vídeo nenhum aqui no canal sobre o Arthur Lira. Chegou a hora é agora. Fique até o final, assista por completo, comente e depois compartilhe para valer, para todo mundo. É claro que eu peço, se inscreva no canal, apresente o canal para amigos, para amigas. Nós vamos começar com um pouco, quase não sai, do histórico desse político. É um cara que já foi vereador, já foi deputado estadual, e hoje é um bilionário, um político muito, muito influente, não apenas em Alagoas, no Brasil todo, um cara muito, mas muito ligado ao agronegócio, aos fazendeiros do Brasil, aos criadores de gado. É um cara defensor da Faria Lima, dos super ricos desse país, e não sou eu que digo, é ele que diz. É só você pesquisar os vídeos. Agora, tem um vídeo que não tem aí 5 dias, ele dizendo que o cara que ganha 50 mil não é bilionário, não é rico e não sei o quê. Ele tentando explicar a fuga, que a gente vai mostrar também aqui, dele na votação da medida provisória 1303 do governo federal, que tentava taxar os bancos, os bilionários, as bets, e o seu Arthur Lira se mandou. É tanto que o governo Lula deu troco. Nós já falamos sobre isso dia e vamos mostrar mais detalhes aqui agora. Eu quero começar com um vídeo muito importante. Uma vez, ele foi entrevistado lá no Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, e um dos jornalistas, uma das jornalistas, não lembro quem foi, perguntou sobre a origem do patrimônio dele. O melhor navegador para produtividade para quem estuda. Porque ele já vem com um monte de função integrada, mano. A que eu mais uso é um IA integrado no navegador, aqui na barra lateral, além de outras funções, mano, como tradução de... Ele disse que a família dele tem uma tradição na criação de gado e por aí vai. Ninguém perguntou de forma direta sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto, que disponibilizou bilhões de reais para parlamentares na época do governo do Bolsonaro, amigo dele, o Arthur Lira era presidente da Câmara. Vocês lembram disso? Segundo denúncias do PSOL, principalmente, de vários parlamentares, não apenas do Glauber Braga, de vários parlamentares, o Arthur Lira chefiou a distribuição de bilhões de reais para parlamentares e amigos. Será que uma parte ficou com ele? Não ficou? Quem vai ter coragem, de Alagoas, na Justiça do Brasil, da Justiça Nacional, a partir do Supremo, já que ele tem foro privilegiado, de investigar isso? A mulher dele, a Juliane Lins, tem também denunciado, mas ninguém dá atenção para essa mulher. Preste atenção para esse vídeo que eu vou mostrar agora, que pode ajudar, ou não, a gente a entender, talvez, um pouco da origem dessa família de bilionários, latifundiários e fazendeiros de Alagoas. Olha esse vídeo impressionante que a gente quer mostrar aqui agora para você, trabalhadora e trabalhador. Está lá no seu jornal da TVT. Por favor, preste atenção com paciência. De Olho nos Ruralistas mostra que o pai de Arthur Lira, Benedito de Lira, conseguiu uma reintegração de posse contra uma família que vivia em um imóvel desde os anos 1970 em Quipapá, interior de Pernambuco. Só que o imóvel continua não aparecendo na declaração de bens de Benedito junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Quem nos explica mais sobre essa história é o coordenador de pesquisa do Observatório de Olho nos Ruralistas, Bruno Bassi. Bruno, como foi o processo de expulsão dos camponeses? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Bom, esse processo ele vem se desenrolando desde 2021 e culminou nessa ordem de reintegração de posse movida pelo Arthur Lira e pelo pai, Benedito de Lira, em agosto de 2023, ou seja, no ano passado. Nós revelamos esse caso no relatório Arthur o Fazendeiro,
que conta esse histórico de posse de terras, de manutenção de latifúndios em Alagoas pela família do Arthur Lira, tanto do lado paterno, com o Bill, quanto do lado materno, pela família Pereira. Esse caso ele vem ocorrendo há algum tempo já, né, como mencionado, e essa família é uma família bastante humilde, são uma família de agricultores que tiveram que sair às pressas de casa no ano passado, enquanto ocorria a ordem de despejo com reforço policial, tiveram suas hortas, seu roçado destruído, e tiveram que sair da casa que foi demolida logo em seguida. Qual que é o... Olha, gente, isso aqui, 1 minuto e 54 desse vídeo importante que está lá na TVT e está também lá no canal De Olho nos Ruralistas, que é uma espécie de dossiê que traz muitas informações sobre a família do Arthur Lira e sobre ele, pode ajudar a gente a entender a origem, pelo menos, de parte dos bilhões que essa família tem e parte da quantidade imensa de fazendas que essa família possui. Então, a origem dos bilhões pode ter vindo da política ou pode ter vindo, no caso das terras, da expulsão de camponeses, como essa família que perdeu tudo. A família morava há 70 anos em um local lá em Pernambuco, em uma região lá em Pernambuco, e foram expulsas, tiveram tudo destruído e foram expulsas pela justiça a pedido da família do Arthur Lira. E esse modus operandi que vocês acabaram de ver, acontece desde o início da colonização do Brasil até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Eu vou mostrar 2 notícias mais sobre que pode ajudar a gente a entender essa família um pouco mais. E tudo com fonte. Olha isso aqui na Globo, tá? No Globo, olha aqui, ó. Jornal Globo, Malu Gaspar. Arthur Lira cria sistema de castas para distribuir 11 bilhões de reais em emendas a deputados. É de 2021, quando ele estava à frente da Câmara dos Deputados. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no final da semana passada, trouxe um susto e uma certeza. O susto veio com a aprovação de um fundo eleitoral que triplica os valores destinados aos partidos nas eleições do ano que vem. Já a certeza é a de que todas as autoridades da República, nenhuma hoje tem tanto poder quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. Está aqui a Malu Gaspar, com um furo da época, no dia 20 de julho de 2021. Arthur Lira cria sistema de castas para distribuir 11 bilhões de reais em emendas a deputados. Vou mostrar uma outra matéria, agora de um outro veículo, que é a Pública. Olha isso aqui. Tá? Olha isso aqui. Hospital da Turma de Arthur Lira recebeu R$ 1 bilhão em 7 anos. Está aqui, ó. O tradicional Hospital do Açúcar, em Maceió, criado na década de 1950 por usineiros e produtores de cana, passou por uma ampla reforma e reabriu suas portas em abril de 2019 com um novo nome, Hospital Veredas. É um prédio imponente, localizado em frente a um parque com 264 leitos. Mas o que mais chama a atenção é seu nome, é seu enorme poder de atrair verbas públicas, sobretudo a partir de 2016. Em maio daquele ano, dias depois do afastamento da presidente Dilma Rousseff, o Partido Progressista, o partido de Arthur Lira, assumiu o controle do Ministério da Saúde. Daí em diante, o Hospital Veredas recebeu uma quantia fabulosa, quase R$ 1 bilhão. Em repasses federais, foram 287 milhões. Em repasses estaduais, 271 milhões. E em repasses municipais, mais de 413 milhões de reais. O Hospital da Turma de Arthur Lira recebeu R$ 1 bilhão em 7 anos. Então está aí mais uma matéria, em mais um veículo de informação, para talvez ajudar a gente a entender o poder que esse cara tinha e ainda tem. Eu vou mostrar uma coisa agora, que é uma denúncia do partido PSOL, dentro da Câmara dos Deputados, com a Sâmia Bonfim, denunciando as tramóias do próprio Arthur Lira e do Centrão com os bilhões do orçamento secreto. Olha isso aqui, vou mostrar para vocês aqui agora. Arthur Lira desafia o Supremo Tribunal Federal e, por meio de uma manobra autoritária, tenta reviver o orçamento secreto, ocultando a origem e o destino de 4,2 bilhões de reais que o Flávio Dino havia brecado em agosto do ano passado. Olha isso aqui. Por isso que nós do PSOL... Vou botar do início. Olha aqui, ó. Por isso que nós do PSOL não nos
curvamos, não nos calamos e muitas vezes somos perseguidos, inclusive em alguns processos em conselhos de ética ou em outras ações administrativas aqui da Câmara, porque não nos silenciamos diante dessa ação covarde e absurda que opera milhões, ou melhor, bilhões de reais do orçamento público sem nenhum tipo de transparência para privilegiar uns e outros aqui dentro da Câmara. Com 2 canetadas, houve a volta do orçamento secreto aqui no Parlamento. Esse esquema que nós do PSOL denunciamos arduamente na última legislatura, sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, em conluio com o presidente da Câmara, senhor Arthur Lira, que foi questionada no Supremo Tribunal Federal. À época, a ministra Rosa Weber ordenou que se paralisasse esse esquema imediatamente. E o que foi feito? Esse recurso, que antes era totalmente secreto, sem transparência, sem rastreabilidade, foi incorporado como emendas de comissão. E, atualmente, essas emendas de comissão são indicadas em tese pelos presidentes de comissão, mas depois da votação da lei complementar aqui nesse Congresso, se oficializou que os líderes de bancada fariam a indicação desse valor. Percebam a jogada com bilhões de reais dentro da Câmara dos Deputados. E esse debate continua. As investigações da Polícia Federal continuam. O Flávio Dino é o relator desse processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Está previsto 52 bilhões de dinheiro público para ser distribuído para a Câmara dos Deputados no ano que vem. Só que tem um detalhe, e agora eu começo a funilar o nosso vídeo para terminar. A base que dá sustentação política para o Arthur Lira está esfarelando. É tanto que o principal concorrente dele, que é outro cacique do MDB, que é o Renan Calheiros, está numa situação muito melhor hoje lá em Alagoas. A gente vai mostrar para vocês. Então, vou repetir. Qual é a base que dá sustentação política nos últimos anos, não só ao Partido Progressista do Arthur Lira, mas ao Arthur Lira? É o bolsonarismo, é a extrema-direita. Então, essa base, com a prisão do chefe deles em domicílio, a prisão domiciliar do Bolsonaro, e com as cagadas, vamos dizer assim, do filho dele, Eduardo Bolsonaro, conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, está esfarelando, está desaparecendo aos poucos essa base que dá sustentação ao Arthur Lira. Vou mostrar essas matérias para você aqui agora, tá? Sobre essa questão, para você ver que a situação do Arthur Lira não é fácil, politicamente falando, lá em Alagoas, eu diria até no Brasil, né? Olha aqui, ó. Membros da família Bolsonaro têm rejeição recorde entre todos os candidatos. Pesquisa divulgada nesta quinta, dia 9, agora, desse mês, mostra que integrantes do clã são os mais rechaçados pelos brasileiros. Maior parte dos eleitores diz que conhece e não votaria, né? E aqui na matéria tem os números, né? Então tá aqui, ó, membros da família Bolsonaro têm rejeição recorde entre todos os candidatos. E isso foi comentado lá na Globo News, e eu quero mostrar a matéria rapidamente para você, trabalhador e trabalhadora. Olha o comentário que saiu lá na Globo News. Estou conversando com líderes do Centrão, eles me dizendo, o Ciro só falou publicamente o que a gente fala o tempo todo. Então, assim, eles têm há essa avaliação do ponto de vista pragmático de que o Centrão quer tirar da frente a família Bolsonaro, já colocar o Tarcísio para rodar e, de preferência, sem um Bolsonaro na chapa. Isso, exatamente. Quando eles falam Eduardo Bolsonaro, eles estão personalizando no Eduardo o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o próprio Eduardo e a Michele. Eles sabem que numa majoritária eles vão contaminar o candidato. É o que mostram as pesquisas. O Valdemar teve aqui no Estúdio I e falou várias vezes, eu leio pesquisas, o Paraná pesquisas, ele seguia por pesquisa. O Centrão lê pesquisa, sabe que o sobrenome Bolsonaro hoje é radioativo. Ninguém quer saber, ou pelo menos uma parte importante da classe política, quer saber do Bolsonaro nesse momento, da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro. É radioativo, como foi dito aí. É tanto que isso está respingando fortemente lá em Alagoas. Olha o que está acontecendo em Alagoas. Olha aqui, ó. Pesquisa para o Senado em Alagoas traz más notícias para Arthur Lira. Olha aqui, ó. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada dia 24, né, dia 24, mês passado agora, traz o senador Renan Calheiros, do MDB, liderando a disputa por uma das 2 vagas para o Senado por Alagoas em 5 dos 6 cenários analisados. Tá aqui, ó. Os números estão aqui na matéria. Tá vendo aqui, ó? Cenário 1, Renan Calheiros em primeiro, Davi Davino em segundo, Alfredo Gaspar em terceiro, Arthur Lira em quarto. Cenário 2, Renan em primeiro, Davi Davino em segundo, Arthur Lira em terceiro. Cenário 3,
Arthur Lira em terceiro. Cenário 4, Arthur Lira em terceiro. Cenário 5, Arthur Lira em terceiro. Cenário 6, Arthur Lira em terceiro. E você sabe que o Senado vai ter eleição para o ano que vem para 2 vagas. 2 vagas. E ele está em terceiro. O Ciro Nogueira, pelo menos da última pesquisa que a gente viu e divulgou aqui, estava em terceiro, lá no Piauí. E tem um detalhe, e eu termino. O Arthur Lira está vendo o governo Lula dando troco nele, porque ele fugiu da votação da medida provisória 1303. O governo Lula está limpando o governo federal em todas as áreas, tá, em todos os níveis do governo federal, tirando os aliados do Arthur Lira, que foram colocados no governo federal. Então tá aí, comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.